Olá, hoje, terça-feira, dia 17 de janeiro. Peçamos ao Espírito Santo, que vem em nosso auxílio e nosso socorro, iluminar os nossos pensamentos, controlar as nossas palavras, encher o nosso coração de muita paz e amor. A reflexão que nós vamos fazer se encontra no Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos, no capítulo 2, versículos de 23 a 28. Naquele tempo, num dia de sábado, o Senhor caminhava pelos campos e seus discípulos, andando, começaram a colher espigas. Os fariseus observavam-lhes. Vede, por que fazem eles no sábado o que não é permitido? Jesus respondeu-lhes: Nunca lestes o que fez Davi quando se achou em necessidade e teve fome, ele e os seus companheiros? Ele entrou na casa de Deus, sendo Abiatar príncipe dos sacerdotes, e comeu os pães da proposição, dos quais só os sacerdotes era permitido comer, e os deu aos seus companheiros. E dizia-lhe: O sábado foi feito para o homem, e não o homem para o sábado. E para dizer tudo, o Filho do Homem é Senhor também do sábado. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Jesus mais uma vez é questionado pelos fariseus devido a algumas atitudes que os seus discípulos faziam. Os fariseus, por sua vez, queriam justificar alguma contradição em cima das atitudes dos discípulos, colocando em questão as suas leis. Aqui nós vemos que os fariseus, eles não querem justificar as ações pelas leis. Eles querem encontrar algum motivo para questionar a Jesus. Questionar a liberdade de vida que Jesus dá àquelas pessoas. Uma liberdade que tinha um único foco, que era poder se alimentar para continuar evangelizando. Quando a gente olha algum tipo de lei que vai prejudicar a ação de um ser humano, aquele ser humano que tem a necessidade de cumprir a lei, essa lei deve ser olhada com os olhos de Deus. Deus deixaria algum filho seu morrer de fome porque era um dia que não deveria comer? No dia de ontem, nós vemos aqui os fariseus questionando os discípulos de Jesus, dizendo que eles deveriam jejuar. E Jesus diz que como se jejua estando com um noivo. E que haveria dias em que aí então seria necessário o jejum. Nós vivemos esses dias. Nós vivemos os dias em que o jejum se faz necessário, porque o noivo já não está com a gente. E o jejum prepara o nosso coração de uma maneira diferente. Nós não devemos utilizar de artifícios para driblar as leis de Deus. Mas é necessário que, em primeiro lugar, nós coloquemos amor em tudo aquilo que nós fazemos. E muitas vezes é necessário que nós devemos ter o olhar de Deus nas atitudes das outras pessoas. Porque nós somos muitas vezes lentos em avaliar as nossas atitudes, mas somos muito rápidos para julgar a atitude dos outros. E quando isso acontece, nós nos assemelhamos aos mesmos fariseus que olham para os discípulos de Jesus e questionam se eles deveriam ou não estar se alimentando naquele dia. O Evangelho de hoje
faz-nos refletir sobre as nossas ações e os nossos julgamentos. Porque muitas vezes encontramos desculpas para determinadas atitudes, mas julgamos as atitudes dos outros. Muitas vezes nós fazemos o que não é certo, mas quando os outros fazem, tomamos uma proporção muito maior do que realmente deveria ser. O Evangelho de hoje, Jesus faz com que nós entendamos que Ele é o Senhor de tudo, o Senhor de todos os dias, e por isso nós devemos amar e acolher ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, independente do dia e da hora. E tomar cuidados para que nós fujamos da tentação de sermos novos fariseus. Fariseus que apontam, julgam e desprezam o Senhor, não querendo saber se aquela ação é de uma necessidade real das pessoas, mas sim querer aplicar o peso da lei sobre todo o povo de Deus, julgando, avaliando e questionando todo o trabalho que as pessoas fazem de evangelização, de disseminar o amor pelo mundo. Nós devemos ter o cuidado de não sermos fariseus, e sim de sermos discípulos de Jesus, mas discípulos verdadeiros, aqueles que seguem ao Senhor Jesus e que sentem cansaço, sentem fome, sentem necessidades. E então, o nosso Senhor Jesus, que olha para o seu povo com amor, Ele vai nos dizer: o Senhor é dono de qualquer dia, de qualquer hora, de qualquer situação. E quando Ele nos oferece algo maravilhoso, que nós devemos tomar e acolher, seja ela o alimento da carne, seja ela o alimento do Espírito. Nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo, o que Ele nos quer é que sejamos verdadeiros na caminhada, nas necessidades, e fujamos da tentação de ser esses fariseus. Que Deus abençoe a todos. Tenham uma excelente terça-feira e até amanhã.